Fala comigo você, torcedor vascaíno, torcedora vascaína, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes no dia de hoje, início de mês, 1º de novembro. Já se inscreve no canal, já solta o dedão nesse like, vamos juntos, vamos falar de Vasco da Gama, que é o que nos interessa hoje aqui. Olha, Jorginho toma decisão importante demais no Vasco. Vasco pode sim conquistar os 3 pontos, na verdade 2 pontos, né, ser declarado vencedor contra a equipe, na confusão envolvendo o jogo do Sport na Ilha do Retiro. Vamos falar essas e outras informações do nosso Vasco nesse vídeo. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aproveita e compartilha nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram. E mais uma vez, solta o dedão nesse like. Se inscreve. Vamos com tudo porque aqui é Vasco. Começando com o assunto do Jorginho. Jorginho tomou uma decisão importante, séria, que eu vinha falando aqui durante os dias. De que o Vasco, a partir desse momento, teria que se fechar. Os jogadores precisam estar fechados em prol de um objetivo só, que é o acesso do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso independe do julgamento dessa quinta-feira, no dia 3, no STJD, envolvendo a partida contra a equipe do Sport. Ou seja, o Jorginho fechou, sem atendimento à imprensa. O Vasco viaja e não vai atender a imprensa, não vai falar com a imprensa, não fala com ninguém nesse jogo decisivo contra a equipe do Ituano lá, um jogo que vale muito para o Vasco. E eu acho que o Jorginho está super certo, essa é a minha opinião. Tem que fechar as portas, tem que segurar tudo, porque é uma decisão de Copa do Mundo para o Vasco. É uma decisão séria demais. Parabéns ao Jorginho e aos envolvidos, né? A comissão técnica, eu acho melhor não, acho melhor segurar a bronca. O Vasco está na Série B, só depende de 1 ponto para subir para a Série A. E, gente, tenho certeza que nós vamos conseguir essa vitória lá em Itu contra a equipe do Ituano. Mas tem uma coisa que chama a atenção, e já virando a chavinha, né, para ser bem rápido aqui com vocês. Eu venho gravando dia após dia, até o dia do julgamento, até quinta-feira, nós estaremos juntos nesse julgamento envolvendo o jogo do Sport. Porque esses 3 pontos, esses 2 pontos que restam ainda, são do Vasco, pertencem ao Vasco. Porque, aí você vai perguntar, Eduardo, por que você está falando isso? Porque a regra fala isso. Porque eu quero que a regra seja aplicada em favor do Vasco, pelo menos uma vez na história. Porque o Vasco nunca é favorecido em nada. O Vasco só toma paulada de todos os lados. Arbitragem, STJD, se fosse em São Januário já teria sido julgado, o Vasco já teria sido prejudicado. Sempre foi assim. Essa é a história do Vasco. Então, pegando esse jogo como exemplo, porque mencionaram aqui, né, o jogo do Ceará, sabe, o detalhe do julgamento do jogo do Ceará pela invasão lá na Arena Castelão, né? A situação do Vasco é totalmente contrária. Eu quero pegar aqui parte do trecho do julgamento do Ceará, sabe? Inclusive a informação é do Wellington Campos, sempre de frente ali, na cara do gol, o Wellington Campos, trazendo as informações. O magistrado, né, no dia do julgamento lá do Ceará, argumentou a seguinte questão: para votar pela absolvição, o fato de ele não vira um motivo para punir a equipe do Ceará. No momento do tumulto, o próprio Ceará, né, havia marcado um gol. Caso contrário, se fosse a equipe do Dourado, né, seria aplicado o artigo 205, que daria os pontos do confronto, que também terminou empatado por 1-1. Já na Ilha do Retiro, tá, a invasão ocorreu instantes depois do Vasco, ou seja, ao contrário, quem marcou o gol foi o Vasco, empatar o jogo após a comemoração de Raniel em frente aos torcedores da casa. Portanto, existe a possibilidade real que o Cruz Maltino seja declarado vencedor da partida, ou seja, levaria mais 2 pontos e garantiria a primeira divisão antes mesmo da última rodada nesse domingo, tá certo? Então, que o artigo 205, que o artigo
19, que o artigo 20 seja aplicado. Nada contra a instituição do esporte, muito longe disso, que é muito grande, mas que o futebol brasileiro prevaleça com bons exemplos. Porque o que aconteceu lá, aquelas cenas ridículas, eu falo isso aqui direto no canal, gente. Eu achei aquilo ali um absurdo, e eu acho quem não acha, eu acho quem está falando que é tapetão, eu acho também que é um absurdo, porque não pega a regra do campeonato, não bota aí no Google e dá uma lida, meu Deus do céu. Porque assim, eu falo aqui do fundo da minha alma, bota aí no Google e coloca aí para ver se eu tenho razão no que eu estou dizendo ou não, se eu estou brigando por uma boa causa ou não. Coloca aí no Google, pesquisa. Se eu estiver errado, podem comentar aqui embaixo, mas não é o caso. O caso é de uma certeza de vitória para o Vasco, tanto nos tribunais quanto dentro do campo de jogo. Eduardo, te falta certeza na questão envolvendo a justiça brasileira? Sim, falta. Porque eu acho que a justiça é muito falha no Brasil. Se fosse lá fora, isso já teria sido acontecido, isso já teria sido julgado, isso já teria... Pronto, acabou. Serve como exemplo. Se acontecer com qualquer outra equipe que fizer tanto da Série A, B, C e D, vai tomar essa chamada aí, vai perder ponto e acabou. Os pontos, né? Então a perda de ponto é a pior pena possível para qualquer equipe de futebol. É a pior pena. Perder mando de campo? Ah, tá bom. Teve uma pandemia aí, vou jogar com campo vazio, beleza. Vou ser punido, beleza. 100 mil, sai na urina dos clubes aí. Sai fácil. Essa é a realidade, tem que falar a verdade, tem que se jogar limpo com o torcedor. Tá certo? Então, gente, temos que subir no campo. Sofremos. Sim, vocês estão certos. O time é limitado. O time ficou devendo a temporada inteira. Eu não estou falando isso aqui. Eu não quero essa... Ô, Eduardo, você está falando, mas o time, o time é ruim, o time é fraco. Concordo, gente. Vocês estão certos. Estou sendo muito repetitivo quanto a isso aqui. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Vasco tem razão na questão envolvendo a invasão de campo lá no Recife. E eu quero sempre que vocês compartilhem o vídeo ao máximo para mostrar para os vascaínos que a gente não tem que brigar com diretoria, que a gente não tem que ficar brigando se já virou palhaçada. A gente tem que brigar em favor do nosso Vasco, porque nós queremos o Vasco na primeira divisão, nós queremos um Vasco forte no ano que vem, que esse investimento da 777 faça valer, porque é o maior investimento da história do Vasco. O Vasco hoje é um clube sem dívida nenhuma, é um clube que tem totais condições de contratar um excelente time para brigar na prateleira 0-1 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já subiu muito bem, o Botafogo está brigando por Libertadores, é o primeiro ano de SAF. E a gente vai ficar esperando o quê? Com a maior SAF da América. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, vamos pensar grande, vamos pensar no macro, chega de micro, nós somos Vasco. Tem que parar com essa bobeirada. Ah, eu quero união. Ah, minha união é com o Vasco. Eu sou unido com o Vasco. Eu amo o Vasco, assim como você também ama. Tá? Então vamos lutar por uma boa causa, chamada Clube de Regatas Vasco da Gama. A maior causa que o vascaíno pode ir para a mídia, pode ir para canal, pode ir para Instagram, pode ir para Facebook. A maior causa que ele pode brigar é o Vasco. Fala assim, não, peraí. Eu quero saber do Vasco, não quero saber de outra coisa. Esse é o momento de Vasco, é de apoio, de carinho, atenção, empurrar esse time para a Série B e voltar a disputar os títulos de Campeonato Brasileiro, Série A, B, o escambau, né? Sair dessa Série B e brigar na prateleira 0-1. Série A, Libertadores, Sul-Americana e daí vai embora. Nós queremos o mundo. Nós queremos o mundo, conquistar o mundo. E ó, tô gravando hoje, uma semana antes, um vídeo aqui, que eu vou deixar guardado para sempre. Deixar aqui para você, para sempre. Gente, nós seremos campeões do mundo em breve. E eu vou estar aqui nesse mesmo lugar. Aqui não, quero estar lá, cobrindo o jogo. Mostrando o Vasco campeão mundial junto com você. Tá? Junto com você aí do outro lado. Podem anotar o que eu estou falando aqui. Nós vamos virar esse jogo. Nós somos o Vasco. O Vasco é o time da virada. Ninguém mais vai fazer do Vasco motivo de chacota. Tá certo? Bate no peito e diz: isso aqui é Vasco. A vergonha acabou. Um beijo, um excelente mês para todos vocês. Que o Vasco suba no mês mais importante da história do clube. E vamos com tudo. Daqui a pouco eu volto com essas e outras. E saudações vascaínas.